A paz do Senhor, em nome de Jesus. Aqui quem vos fala, pastor Elber Santos, com mais uma mensagem de Deus para os nossos corações. O tema é crente fora do lugar. O texto básico é em Gênesis capítulo 3, o verso 8 ao 10. O nosso texto fala da busca de Deus por Adão no jardim do Éden, depois que ele e a sua esposa caíram no pecado. Você já esteve fora? Você já se sentiu assim? É realmente muito embaraçoso estar no lugar errado, especialmente num período tão longo. Nós devemos estar no nosso lugar e não estar fora dele. Em nossa mensagem de hoje, vamos brevemente observar 6 homens de Deus que saíram do lugar. Podemos aprender lições deles. O primeiro homem de Deus foi Elias. Num lugar de desânimo, é um lugar errado para um trabalhador estar. Devemos animar e nós mesmos no Senhor. Davi muito se angustiou, pois o povo falavam em apredejá-lo, porque todos estavam em amargura por causa dos filhos e filhas dele. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Alguém diz: quando você está desanimado, você já está meio morto. O desânimo é uma das ferramentas mais poderosas do diabo. O segundo crente, o retrocesso. Abraão desceu ao Egito. O Egito é um tipo do mundo. A Bíblia diz que devemos sair dentre os povos do mundo, ser separado e santo. Não vos ponhais em julgo desiguais, porque com os incrédulos, porquanto que a sociedade deve haver entre a justiça e a iniquidade? Ou com que a comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre crente e os incrédulos? Que ligação há entre o santuário de Deus com os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus. Vivemos como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Retroceder significa permitir que o seu coração se torne espiritualmente frio, duro, insensível, a tal ponto que você perde o seu poder espiritual e gradualmente se torna mais e mais mundano. Como as pessoas que estão sem esperança e sem confiança no Senhor. Em vez de recuar do Senhor, devemos sim avançar para Ele. O terceiro servo, o terceiro crente, é um servo desobediente, que se encontra lá no livro de Jonas, no capítulo 1, do 1 ao 3. Jonas é orientado pelo próprio Deus para ir à cidade de Nínive. Em vez de obedecer, ele comprou um bilhete de navio para Tarse e tentou fugir de Deus e do dever agendado para ele. Jonas deveria entregar a mensagem de Deus para os pecadores de Nínive, mas ele tentou evitá-los. Nós somos como Jonas em alguns aspectos. Às vezes, as pessoas que tentamos evitar são as pessoas que mais precisam do Evangelho. Não vale a pena fugir de Deus. Ele vai te alcançar logo logo. Amigo, você pode fugir e se esconder dos homens, mas nunca de Deus. A desobediência de Jonas o levou a pagar um alto preço e ser dolorosamente engolido por um grande peixe. É simplesmente melhor
obedecer a Deus que desobedecê-lo. O quarto crente, Davi, estava confortavelmente em seu telhado, folgado, quando viu uma linda Betseba se banhando. A sua carne assumiu o controle, e com isso veio o adultério e o assassinato. Deus quer que o seu povo esteja ocupado na propagação do evangelho e do reino de Deus. Pessoas ansiosas não são apenas entendidas, mas geralmente se metem em problemas desnecessários. O quinto crente, um testemunho silencioso, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 13, do 10 ao 12. Ló era um homem justo, mas cometeu um grande erro quando ele levou a sua família para Sodoma. Segundo o livro de Pedro, capítulo 2 e o verso 7, foi irresponsável ao escolher as campinas verdejantes do Jordão ao invés da vontade de Deus. Ló descobriu tarde demais que as suas propriedades em Sodoma estavam todas erradas. No final, ele perdeu tudo, incluindo a sua esposa. Naquele lugar ímpio, poderia ter sido uma outra história se ele tivesse ficado com Abraão. Ló poderia estar entre os homens de fé em Hebreus 11. E o último crente, discípulo amargo, Lucas capítulo 22, do 55 ao 62. Pedro era um homem amargo quando ele negou abertamente Jesus diante do seu inimigo. Ele era um homem miserável quando se recusou a ser identificado como Cristo e ameaçou ao ser acusado de estar com ele. Porque ser infeliz quando você pode ser cheio de alegria? Se você preferir estar com o inimigo, com os inimigos de Cristo, do que com o Senhor, então você escolheu o caminho da amargura. Irmãos, se alguém destes 6 crentes é um retrato da sua vida espiritual, eu peço para você não estar no lugar errado na hora errada. Em questão é, se Deus estivesse olhando para você agora, onde ele poderá encontrá-lo espiritualmente? E a hora de buscar a Deus e retornar ao seu lugar certo. Em caso afirmativo, por que não orar honestamente e decidir se acertar com Deus? Amigo, se você ainda não é espiritualmente nascido de novo e salvo, a pergunta para você é: se Deus te chamar à sua presença hoje, ou se você dormir esta noite e nunca mais acordar de novo, onde vai ser o seu lugar? A Bíblia diz que só há 2 lugares onde iremos passar a eternidade: o céu ou o inferno. Onde, em um desses lugares reais, Deus diz que você vai passar a eternidade? Meu amigo, é hora de tomar uma decisão vital: o céu ou o inferno. Qual será a sua escolha de hoje? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e faça a escolha certa.